Fala galera, aqui é Rafael Brandão, Júlio Balestrin. e esse é mais um episódio... Não, cara, não é episódio, né? Vai, peraí. E esse é mais um Pergunte ao Campeão. Tá bom, só entrada. Só entrada, pô. Tá horrível isso, velho. Tá entrando sem vaselina, né? Tá horrível. Primeira pergunta aqui, Gabriel.Jesus. Rafael Brandão, Júlio Balestrin, sou fã do trabalho de vocês. Obrigado. Quero definir, mas não posso fazer aeróbico em horário diferente do treino. Faço antes ou depois? Sempre depois, porque senão você perde força, né? Se você fizer o cardiovascular antes do treino de musculação, você acaba perdendo rendimento na musculação. Então, primeiro atividade anaeróbica, depois aeróbica. E aí, cara? Cara, calma, cara. Tem que ler a pergunta antes, né? Senão vai sair bosta. Vamos lá, galera. Segunda pergunta aqui. João Tony. Rafa e Júlio, acompanho o trabalho de vocês e sou muito fã. Obrigado aí por acompanhar. Obrigado. Agora a pergunta. Gostaria de saber na fase de pré-contest como saber a hora certa para fazer uma refeição lixo e dar aquele aspecto no físico de mais volumoso e seco. Grande abraço. Bom, a refeição lixo ela é muito variável de acordo com o perfil genético de cada um. Se você for um ectomorfo, você vai ter que acabar usando esse refeed, né, com mais frequência. Se você for um mesomorfo ou endomorfo, você tem que ter muita cautela para estar fazendo esse furo, né, e não estar perdendo todo o trabalho de dieta que você faz. Geralmente uma pessoa que tem problema com retenção não deve fazer esse tipo de processo. Então isso é muito individual e só um treinador capacitado ou um nutricionista vai te indicar qual a melhor forma de usar essa estratégia. Procure sempre um profissional capacitado a te auxiliar nessas estratégias aí, galera. Hellblazer. Rafael Brandão, Júlio Balestrin. Faço capoeira 3 vezes por semana. O treino é com muita intensidade de corrida, abdominal, prancha e flexão. Para eu poder segurar a massa muscular, devo investir em alguma alimentação mais calórica? O que você sugere? Eu sugiro que você comece a comer mais, faça uma refeição a cada 3 horas, sólida, né? E inclua algum gainers, devido ao seu perfil. Ele é um rapaz que é ectomorfo, né? Então ele tem que aumentar muito a ingestão calórica dele, mas principalmente de macros, divididos entre carboidratos, proteínas e também gorduras, né? E isso é apenas para o perfil ectomorfo, né? Então os outros perfis genéticos não se incluem nessa adaptação que eu estou fazendo aqui para ele, né? Com relação à massa muscular, como você é um capoeirista, então você tem a massa muscular de uma pessoa comum. Se você vier praticar musculação, sim, aí você terá uma massa maior e aí sim você vai ter que tomar mais cuidado ainda para não perder massa durante esses treinos muito pesados, né? Eu sugiro também você estar incluindo aminoácidos e carboidratos durante a ação desses exercícios. Então, um shake com maltodestrina, mais uma porção boa de aminoácidos, 3 a 5 gramas, vai fazer o papel de anticatabólico e evitar que você perca massa aí durante essa atividade muito extensa. A glutamina também vai ajudar bastante. Exatamente, a glutamina, que também é um outro anticatabólico, tem um papel fundamental para evitar com que essa atividade extrema, né, venha consumir sua massa muscular como fonte primária de energia. Paulo GBJJ. Como 5 vezes por dia arroz, feijão e frango, que nem um louco. Faço academia e jiu-jitsu todos os dias, mas não consigo passar dos 75 quilos. O que faço? Tenho 14 anos, 1,73 m de altura. Bom, você é um rapaz jovem, está em fase de crescimento, então os hormônios estão todos ao seu favor. Você tem muita testosterona, muito hormônio do crescimento, e isso, se você souber usar de forma adequada ao seu favor, você consegue promover ótimos ganhos. Comer só arroz e frango não é solução para o seu perfil genético. Então a primeira coisa que você tem que fazer é variar a fonte de proteína entre carne, frango, ovo, peixe e whey, ou albumina ou outro tipo de suplemento à base de proteína. Além disso, sua alimentação tem que ser muito rica em carboidratos e também em gordura, né? Justamente você está naquela fase de estirão, existe uma necessidade calórica muito elevada
para que você consiga atingir um máximo desenvolvimento até os 24 anos, que é quando você se torna um homem adulto. Tem 10 anos aí para conseguir fazer isso, né? Tem 10 anos ainda de batalha para estar conseguindo fazer isso, e 5 refeições é pouco para o seu perfil genético, tá bom? Hugo... Puta, que nome feio da porra. Hugo Quinaglia. Sobre treinar tarde da noite ou na madrugada, pelo que sei, mesmo fazendo a refeição pós-treino e indo dormir em seguida, pode comprometer o Nutrient Time. Realmente prejudica ou não? Pois vejo... Nutrient Time? Nutrient Time? De onde os caras tiram esses bagulho, né, velho? Amigão, deixa eu te explicar uma coisa. Acabou o treino, como regra geral, você precisa utilizar uma fonte de carboidrato de alto índice glicêmico, mais uma fonte de proteína de valor biológico elevado. A que a gente tem maior disponibilidade de aminoácidos é o whey protein. Em conjunto, você pode estar utilizando ainda proteínas, aminoácidos e até mesmo creatina, tá? Esses são os nutrientes mais importantes para um pós-treino, que é onde a gente tem aquela janela anabólica e aquela facilidade de absorver todos esses nutrientes 100%. Então, o melhor horário para você tomar esse tipo de suplemento é no pós-treino, independente se você vai dormir nesse horário ou não, tá bom? O pessoal tem muito receio de carboidrato à noite, né, meu? Exatamente. A ideia de você estar usando carboidrato à noite tem que ser muito bem pensada e analisada. Eu, por exemplo, utilizo carboidratos em todas as refeições, o Rafael também, tá? E a gente continua crescendo. Então isso você tem que levar em consideração o perfil genético de cada um. Às vezes um ectomorfo acaba deixando de usar um carboidrato. À noite, no dia seguinte, ele vai se pesar e está mais leve. É claro, o perfil genético dele necessita de mais nutriente, de mais energia, né? Às vezes a gente também não utiliza só o carboidrato, nós entramos com a gordura propriamente dita como fonte primária de energia para evitar que a proteína que ele utilize nessa última refeição seja a fonte primária, e assim a proteína tem um aproveitamento 100% na musculatura. E para de ficar inventando moda aí nesse negócio. Acabou aí. o treino, pós-treino. Todo pós-treino, carboidrato, proteína e aminoácido. Próxima pergunta, Gil_FSA. Dali Julião e Rafa. Bom, gostaria de saber quais as vantagens entre o agachamento convencional e o frontal. Sei que o Júlio se lesionou fazendo frontal. Eu faço e acho top. Gostaria de saber um pouco mais. Manda um salve pro Natural Team. Valeu, um abraço pros dois. Natural Team, um salve. Bom, o negócio é o seguinte, eu quando eu me lesionei, eu estava sim fazendo agachamento frontal, que inclusive é o meu predileto, né? Apesar da grande dificuldade, da dificuldade ser maior ainda do que a do agachamento na nuca, com a barra na nuca, pelo menos eu consigo sentir muito mais contração no meu vasto medial, né? Então, eu que tenho dificuldade de crescimento no vasto medial, meus vastos mediais são finos, né? Eu preciso estar trabalhando eles com uma maior intensidade. Então, o agachamento frontal, devido à posição a qual você não consegue usar a coluna projetada para frente, facilita com que eu tenha um melhor encaixe das pernas e dessa forma eu consiga uma ênfase maior nos quadríceps, que é o meu objetivo, né? Então, sim, o agachamento frontal é mais difícil e também pega mais do que o agachamento com a barra nas costas. Por que você treina a perna, cara? O treinador não manda treinar a perna não, velho. Ele não precisa treinar a perna, eu ao contrário tenho que treinar muito, ao contrário eu passo muito o braço para ele e eu já treino pouco o braço. Então, isso é muito de acordo com o perfil genético de cada um. Alan_J Santos. Beleza, Rafa e Júlio? Beleza. Júlio, qual é a maior deficiência do Rafael? Abraço pra vocês, sou fã de vocês dois. Sou você. Sabia, idiota. O Rafa ele é um atleta que é bem completo, então ele teria uma deficiência em tronco que a gente está conseguindo tirar, né? Porque a perna dele realmente é um grupo muscular que tem um desenvolvimento que é fora do comum. Então, desde o começo da carreira do Rafa, quando ele resolveu competir, eu vim trabalhando em cima do tronco principalmente para conseguir uma simetria, um físico mais homogêneo, né?
Então esse ano o Rafa vai apresentar uma nova versão e o ano passado ele ainda tinha deficiência nos braços. Esse ano, se Deus quiser, a gente conseguir apresentar um melhor trabalho e um braço mais poderoso. Vocês fiquem de olho aí que logo mais é setembro, né? É setembro. Setembro, Competição. na próxima competição, e o Rafa vai apresentar um físico bem diferente. Renovado. Tanto é que desde o início, sim, foram 20 quilos no produto final e tipo, a perna não mudou nada. A perna dele Entendeu? sempre foi assim, entendeu? Então desde a primeira dieta ele já tinha essa perna, né? O que evoluiu para ele foi o femoral, o glúteo, a panturrilha e o tronco, principalmente. A maioria desse peso final aí foi no tronco. Foi Né? no tronco. Pra vocês verem a desproporção que era, né, mano? Era muita diferença. Ele queria ir na Mensizic, imagina. Só tinha perna. Próxima pergunta, Igor_Rafael. Beleza, Rafa e Júlio? Beleza. Gostaria... Isso é bobo, né, cara? Gostaria de saber quais os próximos campeonatos em vista dos dois. Valeu. Ah, cara, fala seu aí primeiro. Bom, eu tô pensando em ir no Ferrino Legacy, no final de outubro aí. E o Rafa vai ter que disputar o brasileiro, o sul-americano, o mundial e o Arnold. É essa a ideia que a gente tem para esse ano. Vamos lá. Matheus underline. Puta merda, velho. Staffordshire. Vamos lá então. Matheus underline Staffordshire. Fala aí, Rafa Brandão, Júlio Balestrin. Beleza? Nem falou beleza, cara. Nem fala beleza. Nem falou. Não? Por que você quer falar? Então deixa quieto. Tenho problemas de muita dor na articulação do ombro, nos treinos de peito. Por conta disso, meu rendimento no treino cai por receio de lesão. Gostaria de saber algum aquecimento específico para a região ou alguma forma de resolução desse problema. Abraço, campeões. Sua pergunta é um pouco complexa. O primeiro ponto é saber se você tem uma lesão nesse ombro, né? Então provavelmente você tem uma lesão aí. O segundo ponto é você encontrar qual que é o ângulo que você consiga manter o trabalho de contração e alongamento na região peitoral sem estar utilizando o anterior do ombro, né? Que é esse o grande problema. Então tem muita gente que acaba treinando o peito e sentindo mais o ombro do que peito, né? Então o primeiro ponto é você manter a escápula estabilizada o tempo todo enquanto faz peito, né? Tem muito cara que acaba empurrando a articulação do ombro para fazer o movimento com o peito, né? Quando você levanta o ombro, você tira a contração máxima do peito. Então mantenha o ombro sempre em uma posição estática para trás. Tente contrair os músculos das costas o tempo todo. E isso vai facilitar para você para a ação do movimento. Outra coisa, evite ao máximo o exercício supino, que é ele que provoca esse tipo de lesão, tá? Então, ao invés de usar a barra, você pode fazer o mesmo exercício com o halter, né? Que é individual, e dessa forma você aumenta a estabilidade no ombro. Assim você não vai sentir dores na articulação, vai diminuir um pouco o seu problema, mas é muito importante você procurar a opinião de um especialista fisioterapeuta. Ele sim vai te dar o aval de como proceder da forma mais correta com relação a isso. Às vezes nem é uma lesão ainda, uma mas pode se tornar uma lesão com treinamento errado. Né? Exatamente, então pode ter certeza que tem algum erro aí no seu treino que deve ser corrigido. Vamos lá então, Murilo Fernandes 9, Rafa e Júlio. Meu biotipo é ectomorfo e a pergunta é viável treinar 5 vezes na semana, sendo que jogo bola 2 vezes, terça e quinta, e ter ganhos significativos? Sou natural. Ou vocês acham que eu deveria descansar algum dia da semana? Abraço, siga os dois desde o primeiro Paulista seu, Rafa. Ah, da hora, desde o comecinho, né, velho? Então esse acompanhou a evolução completa, né? Isso conhece desde o começo. Bom, você por ser um ectomorfo, tem um gasto calórico muito elevado, você tem uma incrível capacidade de queimar calorias, né? Parado, mesmo estático. Então é necessário que você tenha o suporte total da sua parte de dieta com 6 refeições sólidas, né, diárias, e aí você vai tentar incrementar com um shake de gainers. Eu acredito que o gainers vai te ajudar muito a tentar manter essa massa aí. E pelo menos descansar 2 dias da semana, né? Então treinar 5 vezes musculação, mais 2 dias de futebol, beleza, mas aí você tem que ficar esperto com relação à organização do seu treino, o dia de perna não cair junto com o dia do treino do futebol.
para você não acabar perdendo o rendimento que você tem na musculação no futebol. A perna precisa de descanso para crescer, né? Então, se você submeter ela a muito estresse, ao invés de crescer, ela vai acabar definhando. Então, fique esperto com relação a isso. Se você sentir que está perdendo, você tem duas saídas: ou você aumenta mais a sua ingestão calórica, ou você reduz uma vez pelo menos o treino da musculação para ver se o seu corpo volta a progredir. Ou você corta o futebol e fica Certo, só na musculação. cortar o futebol e ficar só com a musculação, porque sinceramente eu gosto do futebol, mas futebol e musculação, todos os meus amigos que praticaram acabaram se machucando, né? Pergunta aqui, ó. Rafa Brandão Max. Júlio, essa sua cara de cansado é rotina? Esse cara é foda, velho. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente se torna um atleta, nós temos que manter as mesmas atividades que uma pessoa comum. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer dieta e não estou reclamando disso, né? Então talvez essa cara de cansado que você esteja vendo agora é devido ao fato de eu ter que acordar cedo todos os dias para conseguir manter minha rotina, para poder apresentar um bom trabalho quando eu voltar a competir. Então a vida não é fácil para nenhum fisiculturista no Brasil. Nós temos que trabalhar e manter as nossas atividades para conseguir um reconhecimento e o sucesso que a gente tanto almeja, né? Então eu costumo dizer que trabalho duro sim vence talento. Então eu estou trabalhando. Enquanto eu tiver força eu vou trabalhar, e a cara de cansado é a consequência de uma pessoa que trabalha muito. Só isso. É que o pessoal acha, tipo assim, como a gente posta no Instagram só negócio de treino, dieta, sempre aparece nos vídeos fazendo treino e dieta, eu acho que é só isso, né, mano? Tipo, não é só isso, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer as outras coisas que uma pessoa normal faz, além de treino, dieta e tudo mais, velho. Hoje é a primeira vez que a gente está gravando aqui no meu ambiente de trabalho, que é onde eu atendo, né? E logo mais eu vou continuar os atendimentos e posterior a isso a gente vai esperar a academia fechar, que é meia-noite, para poder fazer o nosso vídeo de portas fechadas, né? Então daí vocês têm uma ideia de qual que é a dificuldade, o tempo que a gente tem que ficar acordado para poder fazer esse trabalho para vocês. Daí vocês começam a entender melhor o porquê da nossa cara de cansado. Muitas das vezes que eles veem o treino que a gente passa é um treino da madrugada, velho. É o treino da madrugada. A Então, gente já está acordado o dia a gente todo. não costuma treinar nesse horário, mas é o horário que tem à disposição, que a academia está vazia e que a gente pode gravar. E é o nosso trabalho. Então a gente leva isso como profissão, realmente a gente tenta trazer o melhor conteúdo para vocês. Agora a cara de cansado aí já não dá para evitar, pessoal. Minha cara feia igual dele também não tem como evitar. Cara, eu tô assistindo assim. Vou estudar, cara, precisando. Vamos lá. Dan Silva salve. Salve. Aí, ó. Salve Julião e Rafa. Ele coloca o sobrenome dele e depois. Silva salve. Silva salve. Parabéns pelo trabalho de vocês. Júlio, o seguinte, eu trabalho à noite. Uma noite sim e outra não, durante 12 horas. Eu tento manter minhas refeições de forma correta. Porém, com 12 horas trabalhando fica difícil. Até mesmo pelo fator de perca de sono. Então, fadigo rápido. Sei que não há o que fazer sobre a perca de sono. Não é mesmo? E também não consigo fazer minhas refeições sólidas. Qual refeição líquida você me indicaria durante o trabalho? Valeu, abraço. Primeiro ele falou que tenta fazer as refeições certinho. Depois... Bom, no seu caso, como você tem uma restrição com horários para estar se alimentando, a gente tem o Meal Replacement, né, que é o MXT Gainers da Max, que faz esse papel de repor a refeição que você não conseguir estar utilizando, né? Mas você tem que entender que não tem como você fazer uma alimentação só usando suplemento. O suplemento ele vem para completar a parte nutricional vinda da alimentação que você não consegue estar administrando em forma de alimento, né? Então se torna fácil e prático para substituir uma ou duas refeições ao longo do seu dia. Agora só shake,
só gainers ou só outro tipo de suplemento não vai te trazer um bom resultado, além de te provocar uma bela de uma diarreia. Cara, uma alimentação prática, vamos ensinar pros caras, Júlio. Essa aqui é do Balestrin Team. Você pega sua marmita, bate no liquidificador com água e bebe. Vai ser o mesmo tempo de você beber um shake, velho. Não tem tempo para comer? Pega a sua marmita, bate no liquidificador e bebe. É melhor sair. Se você tem determinação, você vai conseguir. Vamos lá então, Samuel_Leite. E aí, Rafa e Julião, beleza? Beleza. Quero parabenizar ao trabalho de vocês. Espero tudo de bom sempre e muito sucesso daqui pra frente. Obrigado. Obrigado, viu? A pergunta é pro Julião. Você só prepara atletas da categoria igual do Rafa ou tem outras categorias também, que nem Men's Physique e outros? Não, eu sou preparador de atletas. Então, se você é atleta, eu preparo você. Se você não é atleta, mas tem determinação, eu também preparo você. A preparação, ela funciona se você tiver um perfil de pessoa dedicado que está disposto a fazer o que tem que ser feito para estar evoluindo, né? Então, eu tenho atletas masculinos, atletas femininos, na categoria Women's Physique, na categoria Men's Physique, na categoria Bodybuilding, na categoria Bodybuilding clássico, e eu trabalho com todos os perfis. O mais difícil é o Bodybuilding. Se o preparador trabalha com Bodybuilding, para ele trabalhar com outras categorias, se torna muito mais fácil. E ainda você também dá um suporte para atleta de luta, né? Eu também faço preparação de atletas de outras modalidades. Eu tenho atleta de MMA, judô, jiu-jitsu. Trabalho com atletas de competição no geral. Cara, é foda, velho. Só é feio, né? Tá, pronto. Bonitão. É o bonito, né, cara? Modelo. Você viu que um cara te chamou de modelo aí, né, cara? Gostou? Olha o cabelinho dele. Cabelinho novo. Nossa senhora. Os cabelos de Men's Physique, inclusive. Eu tô migrando de categoria agora, cara. Continuando essa caminhada aí, velho. Wallace Luiz 98. Por que os atletas deitam com os pés para cima quando estão no backstage antes da competição? Porque eles têm que relaxar, a competição é demorada, não tem o que fazer, então eles estão cansados. É o dia que a gente está mais cansado, é o dia da competição. Você geralmente está sem água, sem sal, ansioso, louco para saber o resultado da competição e louco para comer, né? Que é o principal. As pernas para cima servem para você manter a maior parte do fluxo sanguíneo presa no tronco. Isso ajuda você a não ter nenhum tipo de problema com retenção de líquido nos membros inferiores. Por isso que a gente coloca sempre a perna para cima para poder ficar descansando antes da competição. Vélez Levi pergunta pro Rafa: com quantos anos você começou a treinar e quando você ganhou seu primeiro campeonato? Valeu, Rafa, seu shape é sinistro. Valeu, mano, obrigado. Eu comecei a treinar com 14 anos, né? Mas pra competição, eu cheguei no julho, eu já tava com 20 anos. Né? Quando eu cheguei no julho, eu tava com 20 anos. E 3 meses de trabalho, a gente conseguiu ganhar já o estreantes, depois o paulista, o brasileiro e aí por diante. Então, com 3 meses com o Júlio, eu já consegui meu primeiro campeonato. Graças a Deus. Não acho que todo mundo deve procurar em 3 meses estar competindo, porque isso não existe. Ele já tem uma predisposição genética, ele já veio mais ou menos pronto. Então eu tive só que lapidar o Rafa para conseguir colocar ele no palco e trabalhar a cabeça dele, né? Porque o principal de um fisiculturista é o trabalho psicológico antes mesmo do trabalho físico, né? Porque um cara que não está preparado para estar fazendo dieta, muito dificilmente ele vai estar preparado para fazer uma competição. O pessoal sempre vê que a gente se dá muito bem e fala que você acertou muito a mão comigo. O que facilitou também é que nosso biotipo é bem parecido, né? O biotipo do Rafa, além de ser parecido com o meu, ele tem uma coisa que é difícil nas pessoas, né? Ele realmente acredita em tudo o que eu falo, e isso é fundamental. Por quê? Porque tem muito preparador que utiliza diversas técnicas, então o produto final apresentado é de acordo com o trabalho que o preparador fez, né? E às vezes o atleta ele acaba naquela ansiedade de querer saber, de querer acontecer o quanto antes,
não utilizando totalmente o protocolo aplicado pelo seu treinador. E aí ele acaba pegando uma opinião externa de um outro preparador, ou de um outro atleta, ou de um outro amigo, ou da internet, e acaba empregando no trabalho dele. E isso dificulta muito o resultado 100% no final, né? Então, o primeiro ponto é o atleta ele tem que acreditar piamente no trabalho do treinador e fazer a risca que o treinador segue. E o treinador, o papel dele é assumir qualquer compromisso se a dieta do atleta não der certo, né? Então, o preparador compromissado, ele não vai levar o atleta dele simplesmente para subir no palco e matar uma vontade pessoal dele, a não ser que isso seja só um desejo dele, né? Ele tem que estar ciente, estar preparando o atleta para ele ir lá e disputar o título, né? Se preparar de forma adequada e entrar no mesmo nível ou no nível superior aos outros atletas. É isso que eu penso e o que eu passo para todos os meus atletas na minha equipe. Isso aí, cara. Você é um bom treinador. Vamos lá, próxima pergunta aqui. O maluco tá desesperado aqui, velho. Já quer chegar com os 3 pés no peito. Os 3 pés não, pô. 3 pés é fogo. 3 pés, cara. Puta que pariu. Que é um kit de bengala? Ai, cara. Pergunta aqui de bengala. Não, vai, vamos lá. Tem que fazer de novo, né? Pergunta aqui, ó. Gustavo.bodybuilder. Júlio e Rafa. Um endomorfo iniciante pode fazer 3 cards por dia, manhã, tarde e noite? E no pós-treino, o que mandar? Carbo, proteína ou gordura boa? E o primeiro card, tem que ser jejum ou pode fazer uma refeição leve antes? É, tio? Esse sim, o que comer nessa refeição? Amigo endomorfo, primeiramente você tem que elaborar um planejamento, né? Então dentro desse planejamento você tem que estar adequado juntamente com sua vida profissional, né? Você provavelmente trabalha, então você tem que adequar a dieta à sua rotina de trabalho e ver qual que é a possibilidade real de você estar fazendo cardiovascular e quanto tempo que você tem à disposição para isso. Um endomorfo ele precisa mais cardio que os outros perfis genéticos. A dieta dele também é mais restrita, então ele não precisa usar tanta proteína, senão ele acaba ganhando peso também, cerca de 2,5 gramas no máximo do que o peso corporal. O carboidrato é sempre restrito, né? Então esse perfil genético com carboidrato pré-treino e pós-treino já está de bom tamanho, o resto do dia ele mantém com proteína apenas e vegetais, né? Carboidratos de baixo índice glicêmico, além das gorduras insaturadas, né? E aí existe um cálculo de proporção baseado no seu peso corporal. Esse tipo de trabalho quem pode fazer para você é um nutricionista ou um treinador que esteja apto a estar fazendo um trabalho desse para você. Com relação a estar executando 3 cardios ao dia, eu só recomendo se você for um usuário de anabolizante sintético, né? Caso você não seja um usuário de anabolizante sintético, você vai vir perder massa muscular durante a execução desses 3 cardios mais o treino de musculação. Lucas.amorim. Como priorizar o ganho de volume nos membros inferiores? Abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Treinando perna loucamente. Perna é uma das minhas dificuldades, então eu pelo menos tenho que fazer um treino a cada 3 dias, né? Então eu costumo revezar entre quadríceps e 3 dias depois, parte posterior de coxa, mais um exercício de quadríceps. Ou seja, nos 2 treinos eu treino tanto quadríceps quanto femoral, dando ênfase para um ou para outro. É o melhor caminho para quem tem dificuldade nesse agrupamento. Outra questão é conseguir adaptar as posições de forma adequada para o seu físico, né? Então a gente tem alguns acidentes anatômicos, que os joelhos vão voltados para fora ou para dentro, né? Ou se você pisa para dentro ou para fora. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você for fazer uma pose de agachamento ou de leg press, para você não utilizar a força na articulação e em si no músculo a ser trabalhado. Outra questão importante é você conseguir acertar a carga. Nem sempre o mais pesado vai ser o melhor para quem quer ganhar pernas, né? Então, às vezes, se você tiver uma frequência maior de treino e usar cargas menores, você vai ter melhores resultados do que apenas uma vez por semana com cargas exorbitantes. Outra coisa, suas articulações também agradecem.
Outra coisa também é procurar fazer os exercícios mais básicos, né? Sim. E bem executado. Sim. Não adianta nada, o cara fica, eu vejo um monte de vídeo aí, os caras ficam inventando um monte de treino, um monte de coisa que é pra você usar quando você atinge um nível que o básico ali não tá mais fazendo efeito, né? A gente tem exercícios em várias fases, né? O que costumam construir mais volume são os exercícios básicos. Então não existe nada melhor do que o agachamento e todas as suas variáveis. Então agachamento, avanço, agachamento búlgaro, passada, todos esses exercícios vão ajudar muito no desenvolvimento de pernas, né? Então eu vejo muito cara praticando leg press com 400 quilos apenas flexionando o joelho. E aí você não consegue um desenvolvimento bom das pernas. Por quê? Porque você não alonga e não contrai totalmente a sua musculatura durante a ação do exercício. Fê Lombardi. Rafael Brandão, você ingere água até que horas antes de dormir? Porque dependendo você acaba acordando de madrugada para ir ao banheiro. Abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado aí. E assim, eu bebo água o dia inteiro. Como eu bebo muita água, independente se eu tomar água antes de dormir ou não, no meio da noite, velho, eu sempre acordo. Parece que é um despertadorzinho que toca. Eu sempre acordo toda noite, velho. Então eu bebo água o dia inteiro. A minha ingestão de água é mais ou menos de 5 litros. Nessa fase agora é mais ou menos 5 litros. E tipo, eu bebo até a hora de dormir mesmo. Matheus.Fiore. Júlio e Rafa, o que vocês acham sobre comer mais carbo em menos refeições, a fim de manter a sensibilidade à insulina relativamente mais baixa? E sobre fazer algumas refeições sem carbo, apenas com gordura e proteína, com o mesmo objetivo acima. Abraço. Bom, esse processo de sensibilidade à insulina só se dá se você tiver algum problema genético, né? Ou seja, alguma deficiência de produção de insulina no pâncreas, ou se você utiliza substâncias que são ilícitas, como o hormônio do crescimento, né? Então, se você utiliza o hormônio do crescimento, você precisaria estar, primeiramente, sabendo qual que é o seu nível de glicemia para estar utilizando a quantidade certa de carboidrato. Quem faz isso é um aparelho chamado AcuCheck, né, para medir a sua taxa de glicose no sangue, para saber se você está hiperglicêmico ou hipoglicêmico, né? A quantidade de gordura, carboidrato e proteína fica adequada de acordo com o seu perfil genético. Então, às vezes, não é a melhor escolha você estar utilizando essa estratégia. O que eu recomendo é você procurar uma pessoa mais qualificada para ela estar elaborando um trabalho para você, ao qual você consiga um melhor aproveitamento da sua insulina, tanto no pós-treino quanto no seu dia a dia. Diego_Silva CB. É mais fácil um gordo de 85 quilos ficar maromba do que um magro de 43? Os dois vão ter muita dificuldade. Digamos que você está no estágio bem negativo, né, de gordura, enquanto que o cara magro também está. Então, a batalha dos dois é a mesma. Um vai ter que comer demais para conseguir ter ganhos, e o outro vai ter que comer de menos e ainda fazer muito cardio para também ter ganhos significativos. Isso depende muito da sua dedicação. Então, se você for um cara dedicado e aplicado, você pode ter resultado mais rápido, sim, em ganho de massa, do que um cara magro, né? Mas esse cara magro sempre vai ter uma definição mais cristalina do que a sua. O que você fala com um cara desse, velho? Leonardo_Paulo 1. Pergunte ao campeão. E aí, campeões, minha dúvida é a mesma de muitos. Como otimizar os resultados nos ganhos de peitorais? Acho que esse é o ponto fraco de muita gente aqui, não só o meu, né? Inclusive o meu, né? Inclusive o meu ponto fraco. Para você conseguir ter mais ganhos na região do peitoral, primeiro você precisa acertar as posições de treino, ou seja, você tem que conseguir sentir, alongar e contrair o seu músculo, né? E sentir aquela volumização de sangue, que a gente chama de pump, no local treinado. Então o primeiro ponto é você conseguir esse pump na região que você está
pretendendo melhorar. Se você já consegue esse pump, já é um bom progresso, né? Aí vai ficar muito da questão da recuperação. Treinos muito extensos não vão ajudar, né? Mas a intensidade ela precisa ser aumentada, ainda mais se for um grupo de dificuldade. Então nós temos diversas possibilidades de aumentar a intensidade. A gente pode aumentar peso, diminuir tempo de intervalo entre as séries, aumentar o tempo de execução, ou seja, diminuir a velocidade das séries ou aumentar a velocidade das séries, combinar com exercícios diferentes, utilizar elásticos que vão fazer uma força contrária ao seu músculo trabalhado, tudo para conseguir aumentar essa região. Então você precisa provocar ao máximo uma confusão muscular momentânea nessa região para que você consiga esse desenvolvimento nessa região sua que é fraca. Eu recomendo para você estar praticando pelo menos 3 exercícios para a região do peitoral superior no seu treino de peitoral. Eu particularmente, o que deu melhor eu acho que foi o de aumentar, diminuir, sabe, o tempo de execução. No geral, o que eu utilizo mais com os meus atletas são drop sets e velocidade reduzida, né? Então eu costumo reduzir muito a velocidade dos exercícios. Ele faz uma força concêntrica em 4 ou 6 segundos e a excêntrica também, né? Isso mantém o músculo contraído durante mais tempo. Vai comprometer um pouco a carga, mas a carga é relativa, né? A gente consegue dessa forma fazer com que 20 ou 30 quilos causa a impressão de 60 quilos na barra de cada lado, ou mais, né? Então tudo depende da forma como você está executando. É muito comum as pessoas até perguntarem tanto para mim quanto para o Rafa por que a gente não usa cargas tão grandes, mas aquela carga está realmente grande para fazer aquele exercício daquela forma. Agora, se a gente for fazer um vai e vem, só empurrar e levantar, aí é outro sistema, né? Esse é o sistema que menos interessa para mim. Tem alguns que acham ótimo, mas para mim não interessa, que eu pelo menos só me lesionei treinando dessa forma. Olha o nome do cara. Seisui Araújo. Seisui Araújo. É primo do Léo. Para quem tem tendinopatia no joelho, a famosa tendinite, qual treino é mais específico para não ocasionar mais problemas? Porém, um treino para ganho. Abraço, sou grande fã de vocês. Um grande abraço aí para vocês. Toda e qualquer pessoa que tem problema de tendinite, primeiro precisa curar a tendinite. O único treino específico para esse tipo de problema é através de isometria, né? Ou seja, treino estático, parado, segurando o peso. Depois que você tirar a inflamação do músculo desse tendão e esse tendão não tiver mais inflamado, aí sim você pode estar fazendo um trabalho com flexão e extensão de joelho, porém com uma cautela e uma amplitude reduzida. Recomendo você a procurar um fisioterapeuta qualificado para estar buscando as melhores posições e os ângulos que você deve estar trabalhando para não piorar o seu problema. Pedro Henrique, 77. Fala, monstro dos monstros. Parabéns pelo seu trabalho e do Júlio Balestrin. Vocês são picas. Deve ser lá do Rio de Janeiro, né? Vocês são pica. Nós é pica mesmo, mano. Minha dúvida é sobre o leite desnatado. Se é válido encaixar numa dieta, tanto para emagrecer para ganho de massa. Se você for um ectomorfo, sim, o leite é bem-vindo. Se você for um mesomorfo ou um endomorfo que já não tem um perfil de definição boa, está com mais de 20% de gordura, não deve estar utilizando esse tipo de produto. Aliás, o leite, eu acho que o leite pra gente ele serve mais a parte boa, né? Que é tanto a parte do whey protein quanto a caseína. Ele não tem tanta função, né? Para nós dentro do esporte, né? É uma função. Ele é rico em cálcio, sim, como é pregado pelos médicos, mas o cálcio sem a vitamina D não funciona, né? Então, só tomar leite também não vai fazer você ter os ossos fortes. Você precisaria de um suplemento à base de vitamina D para que esse cálcio que contém no leite seja totalmente absorvido. Então, a minha sugestão é: deixe o leite para os pequenos animais, os animais jovens, recém-nascidos. O homem é o único animal que se alimenta do leite de outro animal, né? Então, para nós que já somos adultos,
é muito melhor você estar utilizando um suco do que propriamente dito o leite, né? Agora, tratando-se de fonte de proteína, sim, é uma fonte de proteína, mas é uma fonte de proteína fraca. Então não tem como você contabilizar proteína provinda do leite, porque você teria que tomar grandes quantidades de leite, pelo menos 1 litro, para ter 30 gramas de proteína aí, né? Então acaba que é muito volume para pouca proteína. Você conseguiria isso daí em 150 gramas de frango. Imagina, você sai do treino, 1 litro de leite. De leite. Ju Chispa. Fala, campeões, beleza? Beleza. Acompanhe essa parceria desde o primeiro campeonato do Rafa em São Paulo, no Estreantes, e é gratificante ver a evolução. Gostaria de saber sobre quais os tipos de carbos que vocês mais utilizam no carb up do dia da competição, ou quando começam a acabar próximo do show. Abraços, monstros. Pergunta interessante, porém muito individual, né? O trabalho do treinador é primeiro identificar o perfil genético do atleta que ele está trabalhando. A quantidade de carboidrato utilizada durante o carb up varia de acordo com o perfil genético de cada um. Eu tenho atleta que carba terça-feira para competir no sábado, que é o caso do Rafa e o meu caso. E eu tenho o caso que eu nem uso carboidrato porque o cara está competindo bem, né? Então existe atleta sim que não faz carb up, faz fat load, porque o carboidrato, por pequena que seja a quantidade, acaba retendo esse atleta. Então você percebe que o carboidrato não é a melhor saída, e sim a gordura, porque ele já apresenta uma condição, mesmo estando com carboidrato baixíssimo ou completamente depletado. Michel_Marciano. Fisiculturismo no Brasil, principalmente, é algo muito polarizado, onde só quem é de uma classe média alta consegue o mínimo de reconhecimento. Na opinião de vocês, é assim que funciona? Meu amigo, eu venho da classe baixa, sou humilde com muito orgulho. Fui comprar meu primeiro carro com 28 anos de idade. Até então eu andava de coletivo, de ônibus, tá? Então eu acredito muito em trabalho. Então eu vejo muito fisiculturista que reclama muito e faz pouco. Se você quiser ter sucesso no esporte, você vai ter que ser mais do que um bom fisiculturista. Você vai ter que ser um fisiculturista, você vai ter que ser um estandarte para a empresa que for te patrocinar, e principalmente você não pode se prostituir, como que acontece com 90% dos atletas aqui no Brasil. Então tem muita empresa que diz que patrocina o atleta, chama isso de patrocínio e dá uma bolsa de R$800 no suplemento, né? Em tabela cheia, né? Então o cara ganha 2 potes de whey, 2 aminoácidos, 2 glutaminas. E aí ele tem que usar a roupa do cara para cima e para baixo, ele tem que estar todos os eventos, ele tem que se transportar até o evento, ele tem que pagar o hotel do próprio bolso, e isso não é patrocínio, isso é uma ajuda de custo, né? E aí a gente tem uma outra contrapartida. Se esse atleta não pegar esse patrocínio, vai outro lá e pega, né? Então assim, o que teria que acontecer? O atleta teria que se valorizar ao ponto de não aceitar um tipo de proposta dessa, né? Porque isso não é uma proposta. Qualquer atleta que está competindo tem sim condição de usar o seu suplemento, pagando particularmente, sem estar necessitando da ajuda de outras pessoas. Então, se for para aceitar uma ajuda dessa, como se fosse uma esmola, eu prefiro não aceitar. Então, a empresa só vai passar a valorizar o atleta que pode ser usado como estandarte. Então, a postura do atleta é fundamental para que ele tenha sucesso também dentro e fora dos palcos, né? Não adianta nada o cara ser um ótimo exemplo no palco e fora do palco ele é um cara estourado, ele é um cara que não tem diálogo com ninguém, ele se acha o melhor atleta do mundo, e eu nessa vida aprendi que todo mundo tem seu espaço, né? E todo mundo vai ser reconhecido de acordo com o que você fez em prol do esporte. Então, se atleta não se sente valorizado, ele tem que ir atrás de gente que valoriza e ele tem que promover o próprio valor dele. Então eu vejo hoje vários atletas já tentando uma carreira dentro do YouTube, né, como vlogger, né,
para tentar conseguir um patrocínio, e sim, isso tem dado certo, né? Então a gente tem duas vertentes hoje de atletas que trabalham dentro do nosso esporte. A gente tem o atleta do Instagram, que é aquele cara que tem um ótimo Instagram, faz boas postagens, fala muito bem da empresa, mas não vai bem nas competições. E a gente tem o atleta de competição, que esse vai bem em todas as competições, porém ele não faz uma mídia, não faz um Instagram. Quem que vai ter mais chance? O cara que for mais completo. Então o atleta que tiver um pouco de mídia no Instagram ou no Facebook, aliado a uma ótima performance nos palcos e uma boa conduta fora dos palcos, tem muito mais chance do que um cara que ainda prega aquela cultura do fisiculturista bad boy, que briga com todo mundo, que se acha melhor que os outros. E não é assim que as coisas funcionam. Nós somos todos iguais, e um dia essa pessoa que hoje é um atleta também foi pequena, né? Então eu vejo muito fisiculturista que acaba até xingando, né? Esnobando porque o cara é menor, porque o cara não tem um físico, ou porque o cara faz uma pergunta ingênua que ele não tem obrigação nenhuma de saber. Então, se o atleta continuar portando desse jeito, ele realmente não vai ter grandes chances dentro do nosso esporte. O cara que vai ter chances dentro do nosso esporte vai ser o cara que tiver essa conduta agradável e conseguir agradar um número grande de pessoas, né? A gente não consegue agradar todo mundo, isso é fato, mas você tem que ser pelo menos uma pessoa humilde e que saiba dialogar com as pessoas para ter o seu conhecimento. Esse é o ponto principal de partida. Outro é conseguir falar bem perante uma câmera. Então tem atleta que é ótimo atleta e não consegue falar nada perante uma câmera, trava, né? Ou não consegue dar uma entrevista, ou não consegue fazer um trabalho de fotos. Então tudo isso daí vai influenciar. Um visual bacana também ajuda muito. Então às vezes o fisiculturista peca por se enfeitar demais. Então se o fisiculturista também for muito enfeitado e não tiver estilo próprio, vai ser difícil dele conquistar um patrocínio também. Ítalo e R7. Qual tipo de treino vocês indicam para hipertensos ou diabéticos? O mesmo que os outros. O hipertenso, ele tem que controlar a pressão dele com remédio, né? Aí sim ele está com o exame médico pronto para poder apresentar na academia e poder praticar atividade. Então a atividade física, tanto do hipoglicêmico, né, que é o dependente de insulina, quanto do hipertenso, pode ser feita da mesma forma que o treino de uma pessoa comum. O hipoglicêmico vai ter que ficar esperto na conduta dele com relação ao volume do treino dele. Ele não pode ser muito extenso, porque ele não pode ficar muito tempo sem comer. E o hipertenso vai ter que ficar esperto com relação à ingestão de água e à ingestão de sal, que isso vem a gerar um aumento maior ainda da pressão que já é comprometida. Mateus 13 Oficial. Tirar cochilos à tarde pode atrapalhar alguma coisa? Só ajuda. Só ajuda. Então, se você puder dormir mais de 8 horas, ou se você puder dormir 8 horas à noite, mais uma pestana de 1 ou 2 horas à tarde, com certeza você vai ter mais resultado. Preferência depois do treino ainda. De preferência depois do treino. Você faz o shake, come, tenta dormir até a próxima refeição. Aí você acorda, come de novo e mantém suas atividades. Isso para anabolismo é fantástico. Rita de Mello 2012. Aí, cara, essa pergunta é pra você, ó. O que faz para eliminar as gordurinhas das costas e os pneus indesejáveis? Dieta. Dieta, né? Dieta. E pra mulherada aí que usa anticoncepcional, tem outras formas de contracepção que são mais indicadas, né? Porque o hormônio feminino, ele tem o incrível poder de aumentar a retenção de líquido, né? Então a mulherada tem muito problema com retenção de líquido simplesmente porque usa anticoncepcional. Então pare de usar anticoncepcional, procure uma outra forma contraceptiva, tente reduzir o sal, fazer cardiovascular, musculação e dieta. Com certeza você terá resultado. Vamos lá, então. Outra pergunta aqui, ó, do Gá Paladino, que ele mandou. Ótimo vídeo, obrigado pela resposta. Tenho outra dúvida. A dor tardia de 24 a 48 horas depois do treino é um fator determinante para a hipertrofia? O fator determinante para a hipertrofia são vários, né? Então você tem que ter descanso, alimentação, treinamento, disciplina, motivação e investimento.
São esses os fatores determinantes para você conquistar a hipertrofia. Quando você sente essa dor tardia, de 24 até 48 horas, pela produção de ácido lático, que é responsável pela recuperação do tecido lesionado durante o treino, sim, é um dos fatos, mas se você não faz o suporte adequado de proteínas, aminoácidos e até mesmo carboidratos posteriores a esse treinamento, você não vai conseguir construir músculo. Roxandrolona. Roxandrolona? Hã? Roxandrolona, não. Uma pergunta aqui, ó. Roxandrolona. Ai, meu Deus. Mano, o que acha da dieta cetogênica? É válido para uma pessoa que quer dar uma secada em mais ou menos 2 semanas? Roxandrolona, é o seguinte, não tem ninguém que faça um trabalho de 15 dias e fique definido, a não ser que você seja um ectomorfo. Tá? Então você precisaria de mais tempo de uma dieta equilibrada para poder conquistar este resultado que você está almejando. Alan Júnior Moreira, Rafael e Júlio. Eu consigo ter uma boa definição abdominal sem tomar termogênicos? A ação termogênica vem primeiro para te dar um nível maior de energia e outra para aumentar o fluxo sanguíneo e dessa forma você queimar uma quantidade maior de caloria. Então, partindo-se desse princípio, sim, ela ajuda. Mas antes dela, você precisa estar fazendo uma dieta equilibrada, né? Então, para você conseguir perder gordura, a primeira coisa que você deve fazer é aumentar a quantidade de proteína que você está ingerindo para conservar a sua massa muscular e diminuir a quantidade de carboidrato, né? Que é de energia primária, para você conseguir utilizar a fonte secundária, que é aquele depósito de gordura que você tem. Se você tiver todo o suporte de proteína adequado e usar a quantidade de carboidrato adequado para forçar o uso dessa segunda fonte de energia, você vai ter ótimos resultados. Underline Guto Carvalho. E aí, Rafa e Júlio, beleza? O BCA ajuda apenas a manter a massa muscular ou também ajuda na hipertrofia? Sou de Marília, rapaz, é conterrâneo, malandro. Você vai ficar monstrão agora, cara. Sempre quis ser um atleta, mas tenho muita dificuldade em ganhar massa muscular. Valeu. O BCA ele trabalha na construção muscular e como anticatabólico, então ele faz os dois papéis. Para você ter o melhor resultado, a gente precisa primeiro adequar a sua dieta para pelo menos 2,5 gramas de proteína quilo peso corporal, saber a distribuição, colocar à disposição pelo menos 6 refeições durante o seu dia, além do seu shake pós-treino, e tentar ao máximo usar a quantidade de aminoácidos. Aí tem que ver quanto que cabe no seu bolso, porque aminoácido quanto mais melhor. Eu sugiro para você estar trabalhando em torno de 3 gramas de BCA por cada refeição. André R. Varandas. Júlio Chikungunya Balestrinho. Merece nem resposta. Eu tô brincando, cara. Chikungunya foi o que eu coloquei. Júlio Balestrinho. Você, como atleta mais experiente e renomado, como você avalia a volta do Kevin Levrone ao fisiculturismo? E quais as chances de se destacar? Valeu, sou muito fã de vocês. Cara, eu sou fã de carteirinha do Kevin Levrone. Pra mim é um dos físicos mais bonitos de todos os tempos, mas não é o melhor. O melhor é o Ronnie Coleman, imbatível, né? Então, assim, partindo-se do princípio que o Kevin Levrone não conseguiu vencer na época do auge dele, vai ser muito difícil ele vencer no final da carreira dele, né? Então, por mais que nós sejamos fãs do Kevin Levrone, que gostamos muito do físico dele e de toda aquela situação que ele provoca das poses, aquela emoção, né, que ele traz pro fisiculturismo, vai ser muito bom, mas é uma forma de promover até mesmo a empresa dele, né? Que ele está com uma empresa de suplemento agora e ele precisa realmente aparecer, né? Tecnicamente, se o Levrone fosse voltar a competir de acordo com as regras da IFBB, ele teria que participar de um campeonato profissional para conseguir a classificação para o Olímpia. Mas ele é o Kevin Levrone, não sei qual acordo que ele fez com a federação, e ele vai estar participando, parece que direto, do Mr. Olímpia para promover também o evento, né? Então o Kevin Levrone realmente vai trazer muita gente que é fã dele de carteirinha para estar assistindo, mas eu não espero nem top 10 do Levrone, né? Ele está há muito tempo parado enquanto os outros atletas vêm treinando constantemente, fazendo um trabalho forte
há muito mais tempo do que ele. Mas, como o Kevin Levrone sempre teve uma estrela muito grande, eu acredito sim que ele vai chegar numa boa condição, porém não o suficiente para pegar o top 6 com certeza. Vai ser muito louco ver, né? Vai ser muito 51 muito anos. emocionante e a gente vai estar lá para Isso aí. mostrar isso tudo para vocês. Então eu vou ver o Kevin Levrone competindo ao vivo. Vocês vão No acompanhar próximo tudo Mr. no Olympia. diário. Tudo vai estar no diário e vocês vão acompanhar aí. Se der, a gente vai fazer até uma entrevistinha com ele. Pedro Gregório. Fala Rafa e Júlio, beleza? Beleza. Então, minha dúvida é se posso usar a creatina mesmo em uma fase que visa a definição e perda de gordura. Depende do seu perfil genético, né? Então, se você for um cara que estiver gordinho, você não deve estar utilizando creatina. Ela consegue manter um volume de água dentro e fora da célula, né? Então, eu indico você estar utilizando produtos termogênicos na fase de definição. Para você manter a força, se você for um ectomorfo, sim, você pode usar creatina. Se você for um endomorfo, com certeza não, você não deve usar creatina. E se você for um mesomorfo que está mais para seco, você pode usar creatina. Caso você esteja retido ou em má forma, não deve estar utilizando ela também. É isso aí, galera. Esse foi mais um Pergunte ao Campeão com Rafael Brandão. Júlio Balestrin. Se você quer mandar sua pergunta pra gente, utilize a hashtag Pergunte ao Campeão no Instagram, @maxtitantosuplementos, ou no meu Instagram, @RafaBrandãoMax, ou no do Júlio, Júlio Balestrin Oficial. Se inscreva no canal, clica no botão curtir aí e fique por dentro. Valeu, até a próxima. Fui. Caralho, moleque! Essa foi boa. Tá bom, cara. Porra, velho. Vai. Tudo, cara. Porra, bicho. Caralho, mano. Vai, cara, continua com seu show aí. Não, vou ficar quieto. Quanto que é o Vou ingresso? ficar quieto aqui. Tá merecendo ingresso, cara. Vou ficar quieto aqui que é melhor pra você. Vai. Deixa eu arrumar o cabelinho. Bicho. É tipo Clark Kent. O cara pega no meu pé, né, velho? Puta que pariu. Vai. Mas fala, eu quero maquiador então. Se você quer mandar sua pergunta aí, sua pergunta aí. Sua pergunta aí foi Sua foda. pergunta aí. Dá pra continuar dessa parte? Foi Não tudo de dá, novo. vai ser muito burro. Faz de novo, velho. Ô, cara, Você acerta tudo. para de me impressionar, velho. Porra. Caralho, velho. Que cara chato, O cara mano. não acerta uma, impressionante. Vai.